Bom, boa noite a todos aí, aqueles que entraram, não foram cumprimentados ainda, né? E aqui recebendo o professor Walter Ney, que eu acho que é bastante conhecido de todos, né? E numa breve apresentação do professor, né? Ele é médico veterinário, como sabem, formado aqui no FEPEL, em 76. Após, ele fez pós-graduação também aqui na zootecnia, na FAEM, na FEPEL, né, em 83, como professor já da faculdade do FEPEL, né? Na área sempre da reprodução de bovinos de corte, né, Walter? Isso. E, bem, se tornou consultor em propriedades rurais na área de reprodução, sanidade de bovinos e ovinos. E hoje, nós estamos conversando aqui, ainda dá as pinceladas de prestadores de serviços do Senar, né? Também consultor na área de bovinos e ovinos. Bem, o Walter é bastante conhecido, o professor Walter, respeitado, admirado, né? Como amigo, como profissional, né? E agradeço, né? Eu acho que a gente iniciou um pouco, via o início da carreira do Walter Ney, da profissão dele, sempre com grande admiração. Como disse o Zé Mauro, ele modificou a pecuária em muitos locais, Zé Mauro, ele trouxe uma coisa nova, que era o TCS, né, Walter, né, professor? E sim, que praticamente se mudou aí as questões de como olhar o touro reproduzindo. Bem, enfim, não vamos tomar muito tempo para dar espaço para quem merece, né, e quem pode transmitir alguma coisa. Walter, palavra contigo. Legal, muito obrigado. Uma boa noite a todos que estão presentes na live. Um agradecimento especial ao Nanato e a Elisa por terem me convidado para participar desta live. E, na verdade, para não deixar enferrujar, porque eu, o ano passado, em novembro, decidi parar totalmente as minhas atividades. 47 anos de profissão, era mais do que suficiente para abandonar a atividade e começar a poder curtir um pouco mais da vida, né? Levar a vida melhor. Mas, como disse o meu amigo João Alberto Feira, né? Cachorro que mata ovelha acaba voltando. E eu, em agosto, depois de 10 meses parado, me convidaram para participar do simpósio de bovinos de corte em Bagé, com apenas moderador. Aceitei. Depois um amigo, um produtor rural, me convidou para fazer consultoria em bovinos e ovinos, da parcialidade que produção em Caçapava, acabei aceitando. E depois o Nanato, há um mês atrás, dia 21 de agosto, me ligou me convidando para fazer parte dessa live, que era manejo e cuidado dos touros na estação de monta. Então, se me permite uma parte, assim, eu vou pedir para o pessoal que desligue as câmeras e o som, que a qualidade fica melhor do áudio do Walter Ney. Bem, e que o áudio está ruim? Não, também, mas é que melhora, a gente fazendo ele melhora, geralmente é assim. Bem, e que façam as perguntas aí por escrito, né? Que ao final as perguntas serão formuladas aí dentro do tempo, né? Ao professor. Né? Então, se liguem as câmeras, fica melhor e também o som. Por favor, obrigado. Tá bom. Bom, eu gostaria de, antes de iniciar a falar sobre manejo de touros na estação de monta, né, gostaria de comentar um pouquinho sobre a importância do touro. Né? Então, lá nos tempos dos 1970, quando eu e o Nanato estudávamos veterinária, né, se dizia que no Brasil não se inseminava mais que 3 a 5% dos bovinos de corte. O Rio Grande do Sul, pioneiro das inseminações, chegou há muito tempo aos 5%, depois foi evoluindo, mas a grande mudança na inseminação artificial foi justamente no final dos anos 90, com o advento da IATF. Logo em seguida, do ganho que essa tecnologia teve na sua implantação e nos resultados melhores que foram atingidos, houve um crescimento muito grande da inseminação artificial no Rio Grande do Sul e, logicamente, no Brasil. De forma que, hoje, o Rio Grande do Sul insemina aproximadamente 30% do seu rebanho e 90% desse total é via IATF e sincronização de cio. E apenas 10% continua na inseminação tradicional. Bom, considerando que o Rio Grande do Sul hoje tem uma população de bovinos de corte aproximadamente de 10 milhões de cabeças, ainda se consideraria como ideal, né, tivesse 35% a 36% de fêmeas
dessa população em idade reprodutiva trabalhando, né? Ou seja, produzindo terneiros, né? No entanto, o que nós temos é 30% de fêmeas em idade de reprodução. Considerando 30% do total de 10 milhões de cabeças, seria um relógio de 3 milhões e 100, 3 milhões e 200, né? Que seria a população de fêmeas em idade de reprodução no Rio Grande do Sul. Imaginando a recomendação de 3% de touros, né? Nós teríamos 900 mil fêmeas inseminadas, no total de 3 milhões, aproximadamente, teriam 2 milhões e 100 de fêmeas que são submetidas à monta natural, sem considerar a inseminação artificial convencional, com o repasto do touro, e também a própria sincronização do cio e ATF, também com o repasto do touro. Mas diríamos que 2 milhões e 100 fêmeas são acasaladas especificamente ou única e exclusivamente pela monta natural. Considerando 3% de touros, nós teríamos a necessidade de 60 mil, 63 mil, 65 mil touros para atender essa demanda desses 2 milhões aproximadamente de ventres, né? Considerando que a vida útil do touro são 4 ou 5 anos, né? Nós diríamos que há uma necessidade de 8 a 11 mil, 12 mil touros anualmente para serem repostos pela idade, por problemas reprodutivos, problema das patas, seja qual for a necessidade de reposição desses animais. O ano passado, o Sindicato dos Leiloeiros do Rio Grande do Sul, né, numa publicação, afirma que aproximadamente 4 mil touros foram comercializados, de forma que nós temos um déficit muito grande, né, de touros, né, porque se a necessidade é 11 mil a 15 mil touros, né, nós temos um déficit de 8 mil, 9 mil touros, até 11 mil touros, considerando esses indivíduos, talvez com nenhuma ou com muito pouco processo seletivo sendo realizado, já que esses 4 mil touros são touros que são submetidos a leilões particulares, de remate de cabanhas ou em feiras oficiais, né? O impacto na produtividade da pecuária de corte ocorre necessariamente pelo aumento da taxa de preguiça e daquela redução da perda de terrenos que nós temos. E o fato de tentar melhorar essa fertilidade inerente e o potencial reprodutivo, através de outras características associadas à eficiência reprodutiva, como uma forma importante para a gente alcançar uma maior produtividade. E para a gente poder alcançar essa maior produtividade, nós teremos que identificar características dos touros que sejam transmitidas às suas filhas, né, aos seus descendentes, né, seja macho ou seja fêmea, já que aproximadamente 90% das mudanças genéticas são devidas aos touros pais que nós utilizamos, né. Grande parcela do progresso genético é resultado da seleção do macho. Seleção sob o ponto de vista de características produtivas. No entanto, os touros na monta natural têm pequena pressão de seleção por capacidade reprodutiva. Existe uma ampla variação no potencial reprodutivo dos touros, tanto pelo tamanho dos testículos, pelo comportamento sexual ou mesmo pela qualidade do sêmen. Então, há necessidade, sim, de se fazer uma seleção dos touros. E hoje seria a principal ferramenta que o produtor dispõe para obter uma mudança significativa com algum ganho genético. Algumas características produtivas de interesse econômico são selecionadas, como o ganho de peso ao nascer, né, taxa de crescimento, conversão alimentar, precocidade sexual, determinação, avaliações subjetivas como conformação, musculatura, né, e características de carcaça, através de avaliações objetivas. E nos programas de melhoramento genético, tanto os mais tradicionais como aqueles mais avançados, como as DEPs genômicas, através dos marcadores moleculares. Então, nós temos, através da utilização de touros, seja de inseminação artificial, doador de semente ou touros que serão utilizados na monta natural, alguns critérios que devem ser considerados no critério de seleção. Então, aumentar a produtividade de um rebanho, aumentar a produtividade de uma raça, ou de indivíduo dentro de uma raça, nós submetemos esses animais a um melhoramento animal. Existem 2 fatores importantes na melhoria animal. Um deles é o ambiental, ou seja, melhorar o ambiente, colocar em pastagens, dar ração. Geralmente, essa resposta é muito rápida, mas tem um custo mais elevado. E o outro aspecto que se obtém melhora na produtividade do rebanho seria o melhoramento genético. Ele é lento, porém permanente, constante e cumulativo, né?
Por quê? Porque depende justamente da herdabilidade das características que estão utilizadas, né, como forma de critério de seleção. Então, dentro do sistema de acasalamento utilizados e o processo de seleção, nós conseguiremos uma melhor resposta através desse processo pela escolha dos touros, já que a participação deles é fundamental na melhoria dos rebanhos bovinos do Rio Grande do Sul e do Brasil, né? Que características a gente pode selecionar? Bom, primeiro, os critérios são os meios. Os objetivos seriam características produtivas e reprodutivas que tivessem interesse econômico, como aumentar a produtividade, aumentar a resistência genética, por exemplo, ao carrapato, né? Os nossos sistemas de produção e a exigência dos nossos mercados, né, infelizmente, o desempenho atual ainda é muito baixo. E o que tem que ser melhorado para a gente melhorar o sistema de produção e atender o nosso mercado, né? Melhorar o nosso ambiente, o clima, o solo, a topografia, manejos nutricional melhor, reprodutivo melhor, e o aspecto sanitário deve ter muito cuidado. E, logicamente, que melhorar a infraestrutura da propriedade para termos uma melhor resposta. Que características devem ser selecionadas? Bom, aí vem uma coisa muito interessante com relação a isso, né? Dentre os fatores que interferem no processo da qualidade da carne, né, nós temos três setores, né? O consumidor, nós temos o frigorífico e nós temos o produtor. O consumidor, o desejo dele é um produto final. E, infelizmente, na maioria dos casos, preço. E a gente sabe muito bem, né, o que acontece no Rio Grande do Sul com carne entrando de outros estados de uma forma com uma competição totalmente desleal, né? Mas a exigência do consumidor, além do preço, é a carne mais magra, a carne mais gorda, ou mais suculenta, ou mais macia, cortes maiores, ou até, em função dos preços, cortes menores, né? Já o frigorífico tem como objetivo a ser selecionado as carcaças maiores. Eles pagam um preço melhor por carcaças maiores, pagam um preço por animais mais jovens, bem terminados, ou seja, com melhor acabamento. Já o produtor está numa outra cruz. Alguns, logicamente, buscando a produção de touros. Uma outra linha do melhoramento genético seria fêmeas para reprodução, através da sua precocidade sexual, da exigência menor em termos de consumo, de manutenção, e outros produzindo novilhos, sendo novilhos justamente para o abate, ou seja, a parte genética terminal, né? Então, vejam que nós temos três elementos, que é o consumidor, o frigorífico produtor, com objetivos totalmente diferentes, né? Não pensando da mesma forma. E essa é a dificuldade que a gente tem. Por isso que a gente deve escolher características de interesse econômico e critérios que vão, logicamente, depender das variações genéticas e fenotípicas existentes para a gente poder fazer uma seleção mais correta. Então, o que nós temos? O conhecimento, que existe gerabilidade e variação fenotípicas altas, e nela se obtém uma resposta rápida, menores esforços para se obter os ganhos. Entretanto, nós temos herdabilidades baixas e variações fenotípicas baixas, que a resposta é mais lenta. Eu só gostaria de chamar a atenção que não é motivo para não selecioná-las. Sempre pensando, independente da herdabilidade ser baixa e a variação fenotípica ser baixa, pensando sempre no aspecto econômico. E hoje, vários programas consideram o índice bioeconômico no seu processo de seleção. Lá nos anos 70, né, Dr. Frias, né, introduz o Promebro no Brasil, né? Começa pelo Rio Grande do Sul, né? Depois vem as DEP, a DEP esperada na progênie, a gente esperada na progênie direta ou materna, né? E aquelas características produtivas utilizadas naquele modelo, que seria peso ao nascer, peso ao desmame, sobre ano, as reprodutivas, que seria período total, a idade da puberdade, e as morfológicas, né? Que antigamente era conformação, tamanho, precocidade, musculatura, depois tirou o tamanho e ficou conformação, precocidade e musculatura, e uma característica de conformação, principalmente para os sintéticos, o tamanho e a angulação do umbigo. Dentre as características reprodutivas, nós temos o perímetro total medido ao sobre-ano, que é de fácil mensuração, e tem uma herdabilidade razoável, 0,30 até 0,77 em alguns trabalhos, e apresenta uma relação positiva com o peso vivo dos animais e uma relação negativa com a idade e a puberdade das fêmeas, ou seja, à medida que se aumenta o tamanho dos testículos lá ao sobre-ano, selecionados ao sobre-ano,
há uma tendência de diminuir a idade de puberdade das suas filhas. A idade ao parto, o intervalo entre partos e a stability, que seria a permanência de fêmeas no rebanho, as gravidades são mais baixas, indicando pouco progresso genético da seleção dessas características, mas aquilo que eu disse, se tem interesse econômico, a gente sabe que a resposta é lenta, mas a gente deve trabalhar também com essas características. E o mais importante hoje, que eu vejo, né, é a probabilidade de prenhez aos 14, 15 meses, que tem uma probabilidade bem alta, né, e com certeza deve ser considerada como um dos fatores importantes como critério de seleção das características reprodutivas. Quais são os desafios que nós temos hoje? Aumentar a precocidade sexual, então, ou seja, os catouros que tenham na sua genética o maternal da precocidade sexual, deficiência reprodutiva, que ainda é baixa, ou seja, melhorar a fertilidade do rebanho, fazer parições mais cedo, né, parindo animais mais precocemente, tanto na idade como dentro da estação de monte. O período escrotal, que é um bom critério, sim, indicativo de precocidade potencial de empregar, mas sempre medido aos 14, 15 meses, ou seja, ao sobre-ano. A probabilidade de prenhez das novilhas aos 14, 15 meses, não adianta nós trabalharmos com 2 anos ou 3 anos, tentar buscar aumento de precocidade com animais com 2 anos ou 3 anos. Justamente o desafio é justamente usar este critério de probabilidade de prenhez das novilhas aos 14, 15 meses, uma medida direta, né? Aumentar a resistência, um outro desafio aos parasitos, carrapato, moscas e helmintos, né? Então, ver a diferença da sensibilidade do Bos taurus e o Bos indicus, então o uso de sintéticos nesses sistemas como forma de melhorar o desempenho desses animais aos parasitos, né? Melhorar a conversão alimentar, o grau de marmoreio, a suculência e a maciez da carne. Esses são os desafios que nós temos na pecuária moderna, né? E que deveriam ser utilizados por nossos produtores, sejam lá no ápice da pirâmide da seleção e daqueles que também produzem tudo de forma comercial. E, por último, né, o temperamento. É um desafio muito grande nós selecionarmos animais por temperamento, principalmente para facilidade de manejo, mas visando, principalmente, diminuir o estresse dos animais nas mangueiras ou no manejo, porque esse estresse, com certeza, afeta a qualidade da carne. Bom, o nosso propósito, né, seria falar sobre a fertilidade do rebanho, especificamente o efeito macho. Então, nós temos fatores que interferem na fertilidade do rebanho. O efeito macho, o fator macho, desculpa, o fator fêmea e o fator ambiental, ou seja, a presença, a atividade do homem, a interferência do homem, a interferência do clima, nesse sistema que seria o resultado final do processo produtivo ou reprodutivo de melhores índices de prenhez. Nós temos uma ferramenta que é o exame andrológico, que foi consagrado lá nos anos 70 e virou uma lei, uma exigência, né? Foi regulamentado isso pelo Ministério da Agricultura, né? Eu me lembro que em 73, 74, acho que foi, né? A Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul fez uma normativa exigindo exame andrológico para os touros que seriam comercializados expostos em esteio, né? E depois o Colégio Brasileiro de Reprodução Animal regulamentou as normas para isso, né? E desde essa época, lá dos anos 70, o exame andrológico tem sido usado como uma ferramenta. Uma ferramenta para seleção e comercialização de reprodutores, que hoje é uma obrigação, a avaliação e potencial reprodutivo de pré-estação de monta, uma recomendação técnica que os veterinários fazem, alertam aos produtores, né, que todos os anos os touros devem ser examinados antes da estação de monta para tirar os animais com problemas reprodutivos, ou tentar, ainda há tempo, resolver o problema, ou a reposição dos animais que são insatisfatórios para a reprodução, né? O diagnóstico de subfertilidade ou infertilidade de uma forma pontual, ou seja, uma propriedade que viu o retorno alto ou prenhez baixa, né, e termina examinando os touros depois do acontecido, né? Geralmente a causa já aconteceu, a baixa fertilidade já aconteceu, e a gente vai atender diagnóstico de subfertilidade ou infertilidade no rebanho de forma pontual. O exame andrológico como ferramenta da preservação do sêmen, evita o congelamento do sêmen e outros motivos, né? O exame andrológico tem algumas características e etapas a ser avaliadas. Logicamente, o exame clínico geral, dando importância ao sistema locomotor. O exame clínico do aparelho reprodutivo, avaliação do comportamento sexual do sêmen e patógenos na genitália. Então, aqui nós temos à esquerda, em cima, né,
um touro, um aprumo de garrão sentado, né? Anormal. Né? Depois nós temos à direita em cima, né? Um touro com um aprumo normal, bem da esquerda, e depois 2 touros com um sistema locomotor bem afetados. Né? Depois, nessa figura de baixo, a posição do saco escrotal, né? Nós temos indivíduos, geralmente os zebuínos, têm um escroto mais colado ao corpo, né? E os europeus um pouquinho mais distendido, né? E essa mudança de indivíduos e raças, né? É comum em função da raça e também no inverno e no verão, eles aproximam mais o testículo do corpo ou afastam mais o testículo do corpo para trocas. Né? E esses testículos muito pendulados, a tendência é ter serenidade mais rápida e ter problemas de qualidade seminal. Né? Nessa figura da direita, nós temos um testículo de forma ovoide, o bem da esquerda de cima. Nós temos um testículo de formato esférico, à direita em cima, e nós temos um testículo mais banana, bipartido, mais alongado, que é o da direita de baixo. E nós temos à esquerda, embaixo, uma rotação testicular. Né? Foram feitos alguns trabalhos na tentativa de verificar se tinha efeito na fertilidade e nada foi encontrado por ter uma rotação. Simplesmente a aparência é feita e no exame neurológico o técnico deve salientar a presença desse problema. Aqui nós temos touros que são retirados da monta por problema da cópula, né? Um touro com acrobustite, um touro com fimose, não expõe o pênis, um touro com mauriquite, um touro com hematoma peniano à esquerda, um touro com afimose, não expõe o pênis, e um papiloma peniano bem debaixo da direita. E aqui nós temos, na figura de cima, um touro com dificuldade de cobertura, não consegue introduzir o pênis. À direita, um touro com desvio ventral, ou seja, o pênis vai para baixo, chama-se rainbow pênis, né? O touro salta várias vezes e não consegue cobrir. Depois, a figura à esquerda, abaixo, com desvio espiral de pênis, isso é um fato muito comum que acontece nas raças mochas, né? No caso do Aberdeen, no caso do Pony Hereford. E existem 2 situações desse tipo de anormalidade. Uma congênita, que ele vai aumentando o número de desvios e não acerta a vaca, portanto não emprenha, à medida que vai avançando a idade, ou por lesão peniana, né? Faz uma retração cicatricial e ele não consegue mais cobrir. E um touro, o da direita abaixo, completando o serviço. Na interpretação do exame odontológico, o que o veterinário chega à conclusão? Primeiro, que nós temos touros aptos à reprodução, são aqueles que estão dentro dos padrões considerados normais para aquele momento. Né? Touros inaptos à reprodução são touros que estão com algum problema reprodutivo e eles podem ser inaptos de forma definitiva ou eles são inaptos temporariamente. Naquele momento, eles não podem trabalhar porque tem uma degeneração testicular, tem um problema no prepúcio, uma pequena lesão peniana e podem ser considerados posteriormente aptos à reprodução. E aqueles touros que não cobrem, né? Temporariamente eles estão inaptos, mas a gente deve novamente testá-los. Com relação aos questionáveis, é um touro com uma vesiculite apenas degenerativa, sem um grau de infecção maior, touros que não desempenham bem o papel na monta, no início da estação de monta, com 0 questionários de reprodução, e a gente deve ter muito cuidado com a interpretação desses resultados. Né? Na interpretação do exame andrológico, nós temos touros com alta qualidade seminal e apresentam, sim, melhores índices de fertilidade em relação aos touros de baixa qualidade. Mas muitas características seminais, a partir de certos limites, não resultam no aumento da fertilidade. Eu estou falando isso na monta natural, porque vejam, desde 2011, as companhias centrais de inseminação artificial, todas elas lançam programas com selos, né? Concept Plus, o da Alta, né? IATF Max, todas as companhias, né? A Renascer com o selo de IATF, né? Mostrando que touros, depois de submetidos ao número razoável de inseminações via IATF, mostram melhores resultados, e eles são recomendados para a IATF.
Imagina, eu fui professor lá na década de 70, 80 e 90, na faculdade veterinária, né? Nunca imaginei que um dia eu ia ouvir de um técnico ou de um vendedor, sempre do presidente, esse touro é bom de ATF. Eu jamais pensei que eu iria escutar isso, né? Touros de excelente comportamento de monta nem sempre são os mais férteis. A habilidade de monta indivíduo é apenas um componente importante a ser realizado. Que aspectos de manejo dos touros devem ser considerados? Bom, então, já que ele está falando na monta natural, nós temos a monta natural a campo do acasalamento simples. Ou seja, um único touro, um determinado número de vacas, um lote de vacas, ele é fácil, a vantagem disso é que nós temos a forma de identificar a paternidade, porque ele é o único touro utilizado naquele lote de vacas, o menor custo, mas o risco muito grande da taxa de prenhez. Se esse touro falhar por qualquer problema, nas patas, no pênis, ou na qualidade seminal, ou qualquer doença que afete a fertilidade, né, nós temos um resultado laudo de hidratação de baixa prenhez. Já os acasamentos últimos, os fatores, o tal do reprodutor útil, o RM, são vários touros. Há um maior desgaste pela disputa com as vacas em cio. Sim, há uma maior cobertura na própria fêmea em cio, ou seja, melhorando a fertilidade. Uma menor mão de obra, porque tem menor número de rodeios a trabalhar e, com certeza, uma maior taxa de prenhez. Mas a desvantagem é que a gente não sabe quem é, qual a paternidade, a não ser que faça exame. Com relação à revisão dos touros, agora especificamente falar sobre o manejo de touros e o que está proposto na live, né? Então, seria uma obrigação fazer exame endológico antes da monta. Eu me lembro, não faz muito tempo, né? Um sindicato rural fez uma pesquisa, né, de quem fazia exame endológico ou tinha a intenção de fazer exame endológico aos seus touros. A tentativa de fazer um acordo entre sindicalizados desse sindicato e técnicos para fazer o exame endológico. E apenas 15% respondendo o questionário disseram que faziam ou tinham intenção de fazê-lo. De forma que a gente sabe que muita gente não faz exame endológico antes da extração de monta. E o que me dói eu dizer, porque eu convivi com isso, né? Fazia o exame endológico dos touros para venda, porque era obrigação, mas não faziam os exames endológicos dos touros para usar na casa, né? Avaliar o comportamento do estado nutricional dos touros, ou seja, a condição corporal, o touro em bom estado trabalha, touro em mau estado não trabalha, o touro excessivamente preparado também tem dificuldade com alimentação, estou falando da monta natural, né? Adequar os acasalamentos. Bom, agora aqui eu sei que vou gerar polêmica, porque, inclusive eu, durante muitos anos, né, até os meados dos anos 80, final dos anos 80, né, me valia desse dito popular e recomendação técnica. Os técnicos dizem isso, né? Colocar as novilhas com touros adultos e colocar os touros jovens com vacas. Bom, depois de 88, 90, com o conhecimento das doenças venéreas, com o aumento do número de incidência de problemas reprodutivos, hoje eu não sou conforme essa recomendação de usar touros jovens com vacas adultas e usar novilhas com touros adultos. Bom, o que eu aprendi durante a minha vida atendendo propriedades, né? Que os touros adultos tem uma desproporção entre o tamanho e o peso dele em relação às novilhas que são acasaladas pela primeira vez. Então, eu observei acidentes penianos, acidentes nas novilhas de caírem e fazer luxação do posterior, né, pelo peso excessivo dos touros, né, acidente peniano dos touros, pela desproporção entre o tamanho deles e o peso e o tamanho das novilhas, e o aspecto, principalmente, da sanidade, né? Nós estamos usando touros velhos, ou recomendando os touros adultos, né? Em que as criptas do prepúcio são muito maiores, mais desenvolvidas, né? E que é um habitat especial para a tricomona, para a campylobacteriose, né? São doenças venéreas que estão no nosso meio, né? O Nanato, antes da gente começar a live, dizendo por que o Uruguai fala tanto disso, se preocupa tanto com isso, né? E nós não damos importância. Não, nós deveríamos dar importância. O que falta, na realidade, é muito diagnóstico. Então, eu não sou a favor de usar o touro velho nas novilhas. E vou um pouquinho mais longe sobre o aspecto de genética, né? A gente sabe que para melhoramento genético,
nós precisamos aumentar a produtividade, então é o genótipo, é o ambiente, a interação genótico-ambiente, né? E no diferencial de seleção desse processo, nós temos que, na formulação do ganho genético, nós temos um intervalo de gerações. Então, quando eu utilizo novilhas e touros jovens, eu estou reduzindo o intervalo de gerações, eu estou aumentando a probabilidade de ganho genético desse meu sistema, né? Fazer lotes de Intore. Bom, os lotes de Intore são fundamentais, porque, na realidade, nós vamos adequar o tamanho do potreiro, a topografia desse potreiro, a categoria de ventos e colocar todos de acordo com a necessidade desse lote. Um outro aspecto muito discutido, e que também eu tenho algumas coisas a considerar, é o rodízio. É recomendado, de forma geral, o rodízio dos touros, a cada 7 dias, a cada 14, a cada 10, a cada 15, né? Bom, na minha experiência, estudando comportamento sexual, eu via que esse rodízio a cada 7, ou 10, ou 14 dias, quando se colocava no início do acasalamento, falando em boto natural, no início do acasalamento, um lote tirava a cada 7, 10 dias, esses touros do segundo lote, ou do primeiro lote, levavam 10 dias até se estabelecer a hierarquia social, o ranking social. Então, quando estava estabelecida a hierarquia social, nos 10 dias iniciais do casamento, tu tirava aqueles indivíduos e colocava um outro lote, que faria a mesma coisa, os primeiros 4, 5, 6 dias brigando, até se estabelecer a hierarquia social. Eu não sou totalmente contra o rodízio. O rodízio em touros jovens, de 14, 15 meses, touros jovens de 2 anos, eu acho fundamental. Porque o excesso de touros, a tentativa de equilibrar um pouco o touro jovem, eu corro o risco de problemas penianos, né? De lesões penianas, né? Então, eu prefiro no touro adulto, que eu chamo de descanso sexual. Ou seja, num reprodutor múltiplo, né, que tu tem lá 3, 4 touros no rebanho, determinado potreiro, né? Um touro que trabalha mais, que vocês estão vendo que ele está cansado, ou o teu funcionário, né, o teu colaborador está vendo que ele está cansado, né? A retirada desse touro de 3 a 5 dias do rodeio e a volta dele, ele volta sem fazer briga com os demais, né? Se eu tirar por mais tempo, a tendência é reconhecer como elemento estranho e também isso aumenta a competitividade e as brigas entre eles, né? Os cuidados extras que a gente tem que ter, eu vou falar mais adiante, é a topografia do potreiro, a sombra e boas aguardas são fundamentais para a gente obter o melhor resultado da procura das vacas em si por esses touros. Potreiros invernadas muito grandes, é difícil a gente ter presença de touros em todos os lotes, que a gente chama de grupo sexualmente ativo, né? Então, uma das formas de minimizar o problema de potreiros maiores, logicamente que a recomendação é potreiros menores, né? Mas é juntar o rebanho de cria com a maior frequência possível durante a semana. E evitar trocas de touros entre os lotes, obedecendo a hierarquia social. Dominância e ranking social. Como eu estudei bastante isso, eu digo que, embora sendo da mesma idade, animais mais pesados da mesma idade, dentro da mesma raça, né, poderão, sim, ter uma interferência em relação aos demais que são da mesma idade ou são menores, né, são mais leves, né? A idade. É fundamental respeitar a idade no ranking social. Não se pode colocar touros de diferentes idades no sistema de produção, porque a tendência é os touros mais velhos deixarem mais filhos. Veja, você está fazendo uma reposição anual de touros, na tentativa de melhorar geneticamente seu rebanho, introduzindo animais mais jovens, para redução do intervalo de gerações, né? E nós temos mais filhos dos touros mais velhos dentro do nosso rodeio, diminuindo a potencialidade desse touro mais jovem deixar mais crias durante a sua vida útil, né? A presença de chifres, ou mesmo os abochados, ou o toco de chifre, né, com certeza também desempenham um fator de dominância. O temperamento, tem indivíduos, mesmo dentro da mesma raça, né, que tem um temperamento mais agressivo, né? E a gente conhece, né, touros que já tiveram experiência em lutas anteriores, e eles sempre, quando entram no acasalamento de reprodutores múltiplos, né, são sempre os que mais brigam, né? A gente deveria tentar corrigir isso, né? Então, na avaliação do exame andrológico, eu consigo detectar quem são os touros dominantes, ou através do teste de libido, teste de comportamento de monta, né? Ou mesmo quando não feito, né? O fato de tentar simular a situação de acasalamento de um lote de touros num determinado potreiro, coloque na mangueira e diminui o espaço deles. Com certeza, pela luta do espaço, eles vão brigar e vai aparecer um touro que tem um comportamento mais agressivo que dominante.
Então, atenção redobrada na avaliação disso, e principalmente no comportamento de monta durante o acasalamento, né? Então, o homem do campo é de fundamental importância para que ele observe justamente esse comportamento anormal de domínio, de ranking social, mesmo que a gente tenha estabelecido de forma correta, com todas as características que devem ser levadas em consideração para fazer o acasalamento múltiplo. E nós procuramos num touro, então, patrimônio genético, aos objetivos da nossa produção. Então, o que eu vejo hoje, que a gente sempre procurou, né, animais de tamanho maior, buscando atender o frigorífico de carcaças maiores, animais mais pesados, né? No entanto, nós, quando aumentamos o tamanho de um gado, ou tentamos buscar um tamanho maior para atender os objetivos de carcaças maiores, né, nós estamos aumentando a necessidade de mantença desses ventres, né? Então, no nosso patrimônio genético, né, nós teríamos que ter o cuidado, né, desse patrimônio genético ser atendido os dois sistemas de produção. Aquelas fêmeas que são colocadas para reposição, então deveria-se buscar touros que tenham precocidade sexual, que tenham maior fertilidade, né, e touros para o aspecto terminal, né, que também é com o objetivo do produtor rural, né, vender novilhos ou vacas mais pesadas, né. Eu quero um touro à funcionalidade. Eu quero a capacidade de identificação de cio eficiente, mesmo sob alta pressão de vacas em cio. Eu quero que ele tenha habilidade cumprida e que tenha um ótimo comportamento sexual. Altas taxas de prenhez em baixa proporção de relação touro-vaca. Esse é o meu sonho. E que a prenhez seja concentrada bem no centro. Ainda um pouquinho sobre domínio social e liderança. Vários estudos e várias observações, citações, dizem que os touros europeus brigam e que dão nos equinos e nos sintéticos. Na verdade, eu já vi alguma exceção com relação a isso, mas, de uma forma geral, os europeus são mais brigãos, né? E terminam tendo problema com relação ao uso de touros de diferentes raças no mesmo sistema de acasalamento. Então, o domínio que acontece é pelo tamanho corporal, pelo peso corporal, pela raça que é utilizada, raças mais agressivas, né? E também existe agressão dentro da própria raça, ou indivíduos dentro da própria raça são mais agressivos. E, logicamente, por ter mais força e experiência sexual prévia de briga, eles terminam sendo dominantes e liderando nesses rodeios múltiplos, né? O grupo sexualmente ativo. O que é isso? O grupo sexualmente ativo é formado por vacas no proestro, no cio, e touros que estão lá sendo atraídos pelos feromônios por essas vacas. Então, se forma um grupo sexualmente ativo. E nesse grupo sexualmente ativo pode ter 1, 2 touros juntos, né? E, logicamente, que eles vão disputar, vão brigar por essas vacas em cio. Existe também a interferência de outra fêmea na monta dos touros, geralmente touros mais jovens, né? Então, tem muito cuidado, né, com a interferência de fêmeas maiores, no caso de vacas solteiras, vacas adultas, né? Sejam elas de segunda, terceira cria ou vacas falhadas, que ainda existe bastante produtor que ainda tem vaca solteira e acasala a vaca solteira, né? Considerar a importância da interferência dessas fêmeas com relação à capacidade de monta dos touros. No momento da monta, é importante a gente averiguar isso e acompanhar. No momento da monta, é muito comum um touro estar cobrindo uma fêmea e vem o touro que está junto ao grupo sexualmente ativo e corneia esse touro. Ou ele, na fuga, muitas vezes ele, ao desmontar, fugindo para o lado oposto, ele deixa a paleta em cima da anca da vaca e abre a paleta. Esse touro pode melhorar daqui a uma semana, 2, ou tem touros que nunca mais voltam a caminhar direito, caem e nunca mais levantam, né? E acidentes penianos. O touro está fazendo a introdução, está fazendo a cópula, né? E é agredido por o touro bem no momento da cópula. E também tem traumatismo peniano e lesão peniana, com fratura de albugina, né? O que o homem do campo chama de fratura do pênis, né? E, logicamente, que evitar touros jovens com touros adultos, porque o domínio é muito mais marcado quando nós vamos touros jovens e adultos. Daí perdemos o potencial genético desses touros jovens que estão sendo introduzidos na nossa população, né? Bom, aí o que eu estava falando para o Renato, né, quando nós estávamos no início da live, né, que a gente dizia que é muito comum nós, técnicos da recomendação do touro jovem, usar com vacas, porque ele não tem experiência, né?
Então, o aprendizado sexual, realmente, ele tem que existir no touro jovem, no touro virgem, né? Tourinho com 14, 15 meses, ou touro com 2 anos, né? Bem diferente do touro de 3 anos, que já tem uma determinada experiência, né? Então, o certo seria que eu colocar touros jovens com vacas em cio, até para melhorar a experiência deles. E é interessante, logo na introdução dos touros jovens, 14, 15 meses, ou mesmo 2 anos, virgens, ele volta pela cabeça da vaca, pelas costelas, mas o aprendizado é muito rápido. Lógico que isso depende das raças, indivíduo dentro da raça, mas o aprendizado é muito rápido. Então, eu não consigo ainda concordar com essa ideia de usar vacas adultas para os touros novos aprenderem. Esse aprendizado é muito rápido, o aprendizado sexual é muito rápido desses indivíduos, né? Uma coisa muito interessante, a gente tenta minimizar o problema do touro jovem, a gente quer colocar uma percentagem maior de touros. Então, uma disputa pelas vacas em si por esses touros jovens. E, às vezes, eles ficam 2, 3 na mesma vaca, tendo outra vaca em si. Isso acontece também no carneiro com ovelha e é bastante comum no caso dos touros. Então, tentar aumentar a percentagem de touros com o objetivo de salvaguardar esse problema da baixa experiência deles, do desgaste físico, que estão em pleno crescimento, né? Tem que ter muito cuidado, porque há uma disputa pelas mesmas vacas em si por touros jovens, né? Manter juntos os lotes antes da estação de monta, para evitar a briga entre eles, né? E evitar de misturar touros de outra procedência, porque pode causar também brigas durante o processo do início da reprodução. Claro, eu não poderia deixar de citar os fatores sociais e ambientais, né? O aprendizado do touro, a hierarquia social e na formação de lotes que nós podemos interferir, piorando ou melhorando o desempenho desses animais, né? Os fatores ambientais, um animal bem alimentado, um manejo correto desses touros e o clima, né? O clima excessivamente quente, né? Dos acasamentos muito tardios, que ainda predominam no Rio Grande do Sul, né? Afeta com certeza o desempenho do comportamento da cópula e da qualidade seminal, né? Então, há uma diferenciação e um cuidado especial dos touros de 14 meses, touros de 2 anos, comparativamente ao touro de 3 anos ou mais de idade. Um dos aspectos importantes do manejo de alimentação é melhorar a condição corporal dos touros. Então, touros que têm um excesso de preparo, isso é muito comum na venda de touros, né? Eles deveriam sofrer uma adaptação nesse comportamento, porque touros com excesso de preparo podem ter um prejuízo na produção de sêmen, na qualidade espermática e até no comportamento de monta. Entretanto, o inverso também é verdadeiro. Touros de baixa condição corporal, muito magros, necessitando de recuperar o peso, produzem baixa produção de sêmen e baixo desempenho durante a monta. O estresse calórico, né? O calor e a bolsa total, né? Vocês observem, né? A grande maioria dos mamíferos tem a bolsa total fora do corpo. Por quê? Porque a termorregulação exige, né? Claro, dependendo da espécie, né? Mas no caso dos bovinos, 4 a 5 graus inferior à temperatura do corpo, né? Então, quando tem muito calor, há um relaxamento da bolsa total, e quanto está mais frio, recolhe, né? Então, touros excessivamente preparados, né, para venda poderão ter, através do desequilíbrio no nível de energia e proteína da dieta, ter muita gordura na base do escroto. Isso aumenta o problema, a dificuldade na termorregulação. Reduz a taxa de crescimento dos testículos de animais jovens, reduz a motilidade, ou seja, a qualidade seminal, e aumenta o número de anormalidades espermáticas. Bom, aqui eu trouxe para a gente discutir, né, a relação touro-vaca, né? Então, aqui caminho em seguida. Então, eu, como veterinário, aprendi que o certo era colocar 3 a 4% de touros para vaca, ou seja, 3 touros para cada 100 ou 4 touros para cada 100. Era 1 para 33, 1 para 30, 1 para 25, né? Sem considerar a categoria dos ventres, se elas fossem vacas solteiras, se fossem novilhas, se fossem vacas com criopé. Sem considerar o tamanho e a topografia dos potreiros, sem considerar se eram raças europeias ou zebuínas ou sintéticas os touros, sem considerar o tamanho dos testículos, sem considerar a qualidade espermática, sem considerar o comportamento sexual e tão importante quanto a idade dos touros a serem utilizados. Então, a relação touro-vaca deve sim ser respeitada, considerando todos esses fatores que, com certeza, interferem no resultado da prenhez, dependendo da relação touro-vaca utilizada. Se nós pudermos usar, e eu vou mostrar isso um pouquinho mais adiante, né,
a relação touro-vaca com uma pressão maior de vacas com o touro, nós estamos racionalizando o uso de touros, ou seja, que vantagem nós temos de usar menor número de touros nos rodeios? O investimento de touros com melhor manejo genético. De uma forma geral, o produtor tem bolso. Eu tenho que comprar 8 touros de reprodução esse ano. Geralmente ele faz errado, ele, em vez de fazer reposição anual de 20% a 25%, ele deixa acumular o número de touros velhos, depois ele tem que fazer uma reposição muito maior. Isso tem um peso de custo alto, embora eu considere que touro não é custo, touro é investimento, na tentativa de melhorar geneticamente o rebanho. Então, se eu preciso de mais touros, eu tenho bolso, eu termino comprando touros mais baratos, talvez com mérito genético inferior. Então, eu queria diminuir os custos de manutenção dos touros, usando menos touros no meu rodeio, eu consigo diminuir o custo de manutenção. Se eu usar esse touro durante 90 dias, 60 dias no acasalamento, eu tenho mais lá 9 meses ou 10 meses apenas de custo de manutenção desses indivíduos da população, né? E a percentagem de cios diferentes no momento do acasalamento, ou seja, a percentagem para novilhas, para vacas falhadas, que ainda tem muita probabilidade que tem, né? Para primíparas e para pluríparas, que vocês chamam de lutíparas, né? É diferente, porque elas têm uma incidência de cio completamente diferente no sistema da monta natural. A percentagem de touros diferentes de vacas de acordo com a necessidade durante o acasalamento. Então, se lá no início do acasalamento, se eu trabalho com novilhas e ainda trabalho com vaca solteira, a incidência de cio dessas duas categorias é muito mais alta. E à medida que passa o tempo, as vacas de segunda, terceira, quarta cria ou de primeira cria começam a entrar em cio mais tardiamente. Então, eu posso, de forma racional, usar os touros, primeiro, uma percentagem maior nas vacas que estão em melhor estado, com uma pequena percentagem de touros nas vacas paridas, que tem o efeito da presença do touro na vaca parida, e aumentar justamente o número de touros mais adiante do acasalamento, na tentativa de racionalizar o uso desses touros na estação de monta, né? E, logicamente, que se eu usar uma biotécnica, uma sincronização de cio, BETF, né? Logicamente que vai variar a percentagem de touros utilizados, e eu vou falar isso aqui um pouquinho mais adiante. Categoria dos ventros, né? A percentagem de cio por dia de uma vaca. Então, talvez isso seja o ponto mais importante que eu vou comentar a partir de agora. As vacas solteiras, que ainda existem numa predominância muito grande no nosso rebanho de cria do Rio Grande do Sul, a incidência de cio por dia é 5%. Ou, claro, em biologia, de 4% a 6%. Então, imagine quando eu coloco um touro para 25 vacas e eu estou afirmando para vocês que no início do acasalamento sai 5% ao dia. 5% de 25 vacas é uma vaca, 25. Ou seja, 4 dias sairia 2. Claro, eu estou falando na matemática, mas isso aqui é biologia. Pode sair 3 num dia e não sair nenhuma no outro. Mas, de uma forma geral, sairia 5% ao dia. Se eu colocar um touro com 40 vacas e sair de 5% ao dia, são 2 vacas por dia. Lógico, pode sair 3, pode sair 2, pode sair nenhuma, né? É biologia. Mas, em média, sairiam lá 5% ao dia. Nas novilhas com excelente condição corporal e um ótimo peso, a frequência é muito parecida com a vaca solteira. Elas têm um peso bem acima do mínimo necessário, então elas têm uma incidência de cio de 4% a 5%. Novilhas que atingem o peso mínimo crítico, ou seja, quando a metade delas estão ciclando no início da estação de monta, nós temos ao redor de 2, 2,5% a 3% de cio por dia. E nas vacas lactando, na monta natural, sem uso de nenhuma biotécnica, dependendo da condição corporal, a percentagem é muito baixa de cio lá no início do tratamento, 0,2% a 2% por dia. E, logicamente, que vai aumentando à medida que avança a estação de monta para 2%, 3%, conforme, logicamente, a condição corporal dessas vacas. É muito dependente a incidência de cio da vaca parida, principalmente da primípara, a condição corporal dela no pós-parto. Vacas submetidas ao desmame, seja precoce ou temporário, aumenta a incidência de cio por dia, necessidade de maior percentagem de touros. Para eu poder reduzir os custos, a recomendação é desmamar por lotes, diminuindo a pressão sobre os touros ou, se quiser, usar a inseminação artificial. Vacas submetidas à inseminação convencional, ou à sincronização de cio ou IATF.
A relação touro-vaca é em torno de 1:50, 1:60 na inseminação convencional. Terminou a inseminação, 45 dias, 42, 30 dias, a relação para repasse seria 1:50, 1:60, sem problema, desde que a preguiça tenha sido mais de 60%, 70%. Na sincronização do cio, 5 a 10%, ou seja, a relação de 1:20 ou 1:10. A importância de fazer lotes para a racionalização do uso dos touros. E na ETF, com o repasse dos touros, sem a sincronização, né, seria 1:10, 1:15 ou 1:20. Eu disse que eu voltaria a falar sobre o tamanho dos poteiros de antropografia. Então, os poteiros muito grandes, com certeza a necessidade de juntar os animais com maior frequência ao rodeio. Durante o dia, os animais estão muito mais distribuídos no campo. Ao anoitecer, eles ficam mais juntos, nos paradouros, né? Então, é mais marcado o aspecto da dominância dos touros. Então, é muito comum o produtor, eu ouvi do produtor ele dizer, os touros trabalham muito mais à noite. Sim, eles estão nos paradouros, onde facilita, né? Diminui a caminhada, diminui o tempo de cortejo, né? Então, realmente, ao anoitecer, os animais se juntam aos paradores, aumenta, sim, o número de trabalho dos touros, né? Mas tem que ter cuidado, porque há um marcado aspecto da dominância a ser considerado, né? Na topografia, os campos ondulados, com barreiras naturais, sangas, arroios com mata ciliar, matos plantados, dificulta a visualização dos touros aos grupos sexualmente ativos. Já as várzeas facilitam os touros de cio, né? A gente diz assim, quem é que detecta o cio? É o touro? Não, quem detecta o cio é outra vaca. O touro, pela visão, se o campo facilita, né, ele enxerga a formação daquele grupo sexualmente ativo e ele é atraído, né? E lá ele testa, né? É muito comum a gente ver uma vaca montando sobre a outra, que está embaixo, está em cima, o touro se aproxima, tenta montar, e ele não aceita a monta do touro e aceita a monta de uma vaca. É muito comum o homem do campo dizer ela não está bem pronta. Na realidade, já está em cima, ela está aceitando a monta. Mas ela aceita a monta passivamente do touro, mais para o terço final do cio. A diferença entre as raças europeias, zebuínas e sintéticas. Há um desgaste muito maior dos touros das raças europeias. O comportamento de cortejo ele é mais demorado. Geralmente, o touro dominante, que faz o cortejo, que faz o namoro, é o mesmo que realiza a cópia. Então, essa relação de 1:35, 1:40, 1:45 deve ser respeitada. Já os touros zebuínos, na maioria das vezes, de reprodutores múltiplos, usados em vários touros do mesmo lote, o touro que faz o cortejo, embora seja muito mais curto, comparativamente ao touro europeu, não é o mesmo que faz a cobertura, que faz a cobertura dominante. Então, se pode recomendar um touro para 1:50, 1:60, tranquilamente. As raças sintéticas, de uma forma geral, têm um comportamento muito mais próximo aos zebuínos. Na maioria das vezes, é lógico. Então, um touro para 35, um touro para 40, para 50 pode ser a recomendação adequada. Mesmo em casamentos simples, os touros europeus têm eficiência menor que os zebuínos em relação ao salto de cobertura. O touro europeu salta várias vezes para efetivar a cobertura, ao passo que o europeu, ou o sintético, né, salta menos vezes para efetivar a cobertura, ou seja, ele é mais eficiente. Então, o desgaste de um touro europeu sempre é maior comparativamente às raças zebuínas e às sintéticas. O período total. O período total tem relação com o potencial de produção de espermatozoides. É lógico, e a forma dos testículos, como eu mostrei naquela figura, os ovoides, os alongados, os esféricos, dependente, logicamente, da raça ou de indivíduos, né? Mas os testículos alongados e os testículos ovoides, né, têm uma celeridade mais lenta, ao passo que os esféricos, por ser muito esféricos, né, têm dificuldade de irrigação dos tecidos, da massa dos testículos, né, aumentando o risco de dejeções seris, né? Se a gente olhar o testículo do europeu, a relação entre o comprimento do testículo e o diâmetro dele, né, é ao redor de 1,7, se eu dividir o comprimento pelo diâmetro. Né? E se eu dividir o comprimento, que é mais alongado do zebuíno sintético, pelo diâmetro, né, que é um pouquinho menor, a relação é 2. Né? De forma que aquele perímetro total aos 30 centímetros do europeu equivale a 25 centímetros e meio, 26 centímetros dos zebuínos ou sintéticos. Logicamente, é a mesma idade, né? 14, 15 meses ou 18, 20 meses. Né? Ainda com relação ao perímetro total, a seleção para o perímetro tem que ser utilizada de forma indireta e melhor a eficiência das fêmeas. Então, eu posso utilizar, sim,
A seleção perene, porque eu estou melhorando a felicidade dele, a precocidade sexual dele e a precocidade das suas filhas, ou seja, tem uma relação direta com a precocidade das fêmeas, né? E a relação, logicamente, com a puberdade e o peso corporal, o peso adulto desses indivíduos. Mas, o que eu quero salientar, que não pode ser supervalorizado, como tem sido os rebates e por alguns produtores, né? Tem que ter muito cuidado com relação a isso. E a seleção perioscrotal, visando precocidade sexual, tem algum valor quando é realizada sobre ano. Seria o momento ideal. Esse período atual, que está no catálogo de venda do exame neurológico, é apenas usado como referência do potencial de cobertura. A qualidade seminal, o nível de preparo dos touros, o elevado nível energético e ou proteico na dieta dos touros reduzem consideravelmente a qualidade espermática, comparando touros de ração, por exemplo, com touros de pastagem. Os touros europeus são mais sujeitos a processos degenerativos testiculares frente ao estresse calórico e mesmo a níveis elevados de energia e proteína. E, principalmente, os touros europeus, em época de casamento pelos muito quentes, sofrem degenerações testiculares em função desse estresse calórico. A baixa condição corporal dos touros também reflete numa má qualidade seminal. E as doenças febris, vamos dar um exemplo clássico, né? A tristeza parasitária bovina, muito comum em touros adquiridos, né? Com certeza afeta a qualidade seminal, de forma temporária e muitas vezes de forma definitiva. Esse touro não prestando mal para a reprodução. Com relação ao comportamento sexual, a avaliação da libido, habilidade de serviço ou capacidade de serviço fazem parte do exame andrológico completo. Tem marcada interferência no desempenho da monta durante o casamento. Todos diferentes raças podem cobrir apenas 2 vezes ou até 105 serviços no período de 90 dias dentro de uma estação de monta. O que não pode é ser supervalorizado como única forma de identificar o número de vendas para casamento. Touros de alta libido também estão sujeitos a uma frequência maior de acidentes penianos. A importância de avaliar e detectar a libido ou a habilidade da monta é detectar problemas relacionados à monta, que determina o prejuízo, sim, da felicidade e na relação touro-vaca. Às vezes, o touro mais velho, é dominante, não cobre e impede que os outros cubram dentro de um grupo de reprodutores múltiplos, né? A experiência sexual pode interferir na interpretação do exame e na relação recomendada de touro-vaca. Então, é muito comum touros não cobrirem as primeiras vezes e depois de um número repetitivo de chances de testes, eles voltam a cobrir. Agora, aqueles touros de ótima libido são mais fáceis de detectados. Eles rapidamente mostram desempenho. Mas touros de baixo desempenho no início do casamento podem, sim, melhorar significativamente durante o período de estação de monta. Ou seja, a gente deve reconsiderar e reavaliar esses touros quando eles não têm um bom desempenho, quando submetidos a primeira vez com vacas, né? A idade dos touros. Eu acho que é uma discussão muito interessante, né? Para a gente falar com relação à questão de touros de 2, 3 anos. Né? É muito comum eu ouvir dos produtores de touros, touro com 3 anos é um touro pronto, né? Touro já criado, não vai ter problema onde for levado, né? O touro de 2 anos é inexperiente, está em crescimento, dependendo de onde vai, sofre muito no crescimento, as pessoas discutem a aquisição de touro de 2 anos pelo baixo desempenho que eles têm, né? Então, há uma discussão muito grande com relação a isso. Então, logicamente, que existe vantagem e desvantagem, né? Bom, primeiro, usar o touro de 2 anos, o touro mais jovem, ou 14, 15 meses, seja o que for, né? É o progresso genético, né? Se nós reduzimos o intervalo de geração, nós temos indivíduos melhores, né? E, lógico, a desvantagem é que esse touro de 2 anos está em crescimento, né? Eu posso afetar o crescimento dele se eu tiver uma carga muito pesada de relação touro-vaca, né? Ele não tem experiência, né? Então eu tenho que colocar um número maior de touros em relação ao número de vacas no casamento, né? E ele tem um desgaste físico muito maior pela sua inexperiência inicial, né? Isso a gente tem que levar em consideração, né? Então, a relação touro-vaca deve considerar a idade dos touros, sim, e é fundamental. E um cuidado especial com o touro de 2 anos, porque ele tem um desgaste maior. Então, a relação deve ser mais baixa, menos pressão de vacas em cio com esses indivíduos dessa idade. A percentagem de touros muito altas, de touros jovens, na tentativa de compensar isso, aumenta os riscos de acidentes penianos. Nós estamos encerrando. Então, o manejo de touros pós-acasalamento. Bom, eu sou filho de produtor rural, né? Então,
A minha infância foi em propriedade rural, então eu me lembro da minha infância, né, que os touros, depois da monta, tinham um potreiro, né, onde estavam os bois junto, né, e coitados, né, eram lá 10, 12, 15 touros e tinha lá 100 e poucos bois, 200 bois, né, os touros chegavam do acasalamento fracos, né, e os bois subiam neles, né, passavam subindo neles, né, e terminavam liquidando com a condição corporal desses touros, né. Então, do manejo, né, hoje a gente tem uma visão bem diferente do que tinha há 60, 70 anos, há 60 anos atrás, eu estou falando da minha infância, com 10, 12 anos, né, e a gente sabe que é importante, né, reservar um poteiro exclusivamente para os touros, né. Eu gosto de dizer para os meus assistidos, né, e que o touro eu gosto de enxergá-los quando estou chegando e nas casas à minha esquerda e quando eu estou indo embora para a cidade enxergando eles à minha direita, né, de forma que eu posso estar sempre visualizando a situação que eles estão, né. Então, terminou a estação de monta, revisar os touros com problemas durante o acasalamento, tratar aqueles que são possíveis tratar e eliminar os touros que são insatisfatórios para a reprodução, para não ficar com esse custo elevado de manutenção até o ano seguinte para realizar um novo exame andrológico. E, após o acasalamento, melhorar a condição corporal dos touros para o próximo acasalamento. Isso é função importante para que a gente tenha uma vida útil de um touro maior dentro da propriedade. É muito comum a gente não dar atenção ao touro, quando vai se dar conta, esse touro não tem condição corporal para a nova monta. Então, os caras querem dar ração, querem fazer milagre em um mês para ver se melhora o estado do touro. Isso é muito comum no nosso meio. Bom, para finalizar, eu gostaria de algumas recomendações gerais daquilo que eu falei, né? Bom, primeiro, falar aquela história, né, que nós comercializamos 4 mil touros, né, e nós precisamos de 15, 11, 12 mil touros anualmente para reposição, né? Então, a minha recomendação é a aquisição de touros com chancela das associações de raça, que sofreram algum programa de seleção de elemento genético, buscando características produtivas e reprodutivas de interesse econômico no nosso sistema de produção, para o nosso sistema de produção, né? Que os objetivos buscados sejam semelhantes aos usados pelos produtores de touro. Então, na realidade, eu vou buscar touros em propriedades que visam o aspecto maternal, a precocidade sexual, se tem genética para precocidade sexual, para minhas filhas para reposição, mas também tem uma genética terminal, né, para aprontar no filhos o mais cedo possível, mais precoce e mais pesados, né? A realização anual do exame endológico completo por profissionais capacitados e terminar dizendo, né, o assessoramento técnico qualificado para adquirir touros, bem como adequar os temas mais apropriados dos objetivos de cada produtor. E eu queria fazer uma ressalva aqui, né? Ainda faltam muitos técnicos no Rio Grande do Sul, no Brasil já existe uma gama muito grande, né, de técnicos qualificados que assessoram, fazem assessoramento técnico para isso, né? E eu sempre, quando falo isso, né, me lembro da pessoa do Fernando Veloso e do Dimas, né, que fizeram um trabalho pioneiro nisso, nas cabanhas, né? E eu me lembro, na minha época, no exame dos touros, né, quanto eu achava importante, né, o assessoramento técnico para os clientes possam adquirir touros e adequar os seus sistemas mais apropriados, de cada objetivo, de cada touro, é lógico, né? Então, eu agradeço e fico à disposição de vocês, né? Bom, pessoal, nós temos algumas perguntas ali no chat que foram colocadas, né? Eu gostaria de perguntar também, Walter Ney, dentro daquela lema que tu apresentasse aí dos percentuais de touros dentro da inseminação artificial, IATF e a própria sincronização, se discorresse mais um pouquinho em termos de tempo de concentração de touros aí dentro de cada período, pós a inseminação, bem. E nisso cabe também a pergunta da Fernanda Brum, foi colocada, que seria qual a relação de touro-vaca no caso de repasse da ITF com Resync, né? E qual o descanso sexual recomendado nesse caso? Ótimo. Bom, vamos pensar então na situação convencional. Em torno de 1 para 50 ou para 60. Vamos pensar na situação convencional de 30 dias, de 45 dias. Se nós utilizarmos lá o trabalho pioneiro, né, de inseminação artificial, que se dizia que numa primeira inseminação se tinha 60% das vacas prenhes, né, e numa segunda, mais um lote de 60%, então nós tínhamos 100 vacas inseminadas, 60 empregavam de primeira,
das 40 que ficaram, tivesse novamente mais 21 dias, ou seja, 42 dias de inseminação artificial, teremos mais 60% ou 50% de fêmeas prenhes, né? Então, sobraria 40, 50% delas seriam mais 20, né? Então, nós teríamos 80 vacas prenhes em 2 ciclos. Perfeito? Então, na verdade, quando eu estou colocando para repassar o touro, teoricamente, tem 20 vacas que poderão retornar e alguma das 3 que posso fazer reabsorção embrionária e retornar ao cio, né? Então, essa relação de um touro para 50, um touro para 60, para mim, está mais do que bem determinada, né? Na sincronização do cio. Vamos pensar, não no IETF, pensar na sincronização do cio que é usada lá no final dos anos 70, 80, que era a sincronização com prostaglandina, né? A relação de 5% a 10%. Por quê? Porque se fazia a sincronização do cio, com o cio, a observação do cio, e depois, logicamente, que o retorno seria concentrado, se realmente houve uma resposta boa à sincronização do cio, se foi feito um bom programa, se foram examinadas as vacas, feito exame ginecológico, vindo a presença do corpo lúteo, né, não feito nada no escuro, né, nós teríamos uma prenhez razoável, de 45%, 50%, no máximo 60%. Então, essa relação touro-vaca de 10%, né, ou 5% seria mais do que interessante. Não precisa fazer uma relação diferente disso, né? Logicamente que se eu fizesse a sincronização do cio, é importante fazer lotes, né? Porque eu não tenho touro suficiente para tudo, né? Então eu faço um lote, depois faço um outro lote, vou fazendo lote aos poucos, para poder usar de forma racional, né, os meus touros, para não diminuir o meu custo de produção. Seria isso, né? Já no caso do repasse com touros, com o repasse dos touros, né, o que vai acontecer? Teoricamente vai emprenhar 50%, vamos colocar como padrão 50% de prenhez, né? Então, se nós tivermos lá um rodeio muito grande, né, de 200 vacas no mesmo sistema, no mesmo lote, né, nós sabemos que vão ter 100 vacas em cio. Só que fique bem claro, né, no total de vacas que foram colocadas no sistema de ETF, tem algumas que não respondem, dependendo do protocolo utilizado. Então, nem todas que não emprenharam vão retornar ao mesmo tempo. Pode retornar 30%, 40%, 50% das que vão retornarem mais ou menos ao mesmo tempo. E vai ter um lote que não respondeu à IATF, que estão em anexo profundo, que não responderam ao programa, ao protocolo aquele utilizado. Então, 1:20 poderia ser suficiente nesses casos. Se realmente as vacas estão em bom estado e a preço foi 50%, e houve realmente falha no sêmen utilizado, ou coisa parecida, né, teria que se usar 1:10, 1:15, né, no repasse touro sem recíproco. Agora, com recíproco, com certeza, 1:20, 1:30, eu não vejo problema nenhum de usar uma pressão mais baixa de touros nessa situação, né. Qual é a outra pergunta, né, que eu esqueci? A pergunta era justamente essa, dentro do recim, né? Qual seria a concentração? E qual o descanso sexual recomendado nesse caso? Bom, vamos lá assim, ó. Eu falei um pouquinho também sobre desmame precoce, desmame temporário, né? Então, se eu faço o desmame temporário e faço touro e uso essa pressão de 1:10, né? Que seria, né? 1:10 ou 1:20, né? 1:5, 1:5%, ou 10%, né? E usar um número de touro para fazer lotes. Mas o interessante, né? Geralmente, o desmame precoce, que não é acompanhado de um prane de progesterona anteriormente, há muito ciclo curto, com 7, 8, 10 dias. Então, elas respondem ao cio em 4, 5 dias, né? Esse cio tem baixíssima fertilidade, né? E muitas delas retornam com 7, 8, 10, 12 dias. Então, veja, esse estouro trabalhou, esse cio que tem baixa fertilidade primeiro, cobriu e não empregou, muitas delas vão retornar com 8, 10, 12 dias. Então, nesse caso, seria interessante fazer o rodízio desses touros, né? Ou um repouso sexual, tirar 3, 4 dias touro e colocar outros, né? Quando eu me refiro ao repouso sexual, Renato, é assim, ó, eu tenho 3 touros do rebanho, estão trabalhando muito bem, tem um touro que trabalha mais que os outros, e o meu colaborador diz, o touro não está trabalhando mais direito, está cansado e não está deixando os outros cobrir. Eu retirá-lo durante 3, 4 dias é tempo suficiente para repor esse touro novamente, sem que tenha briga no seu retorno. Isso seria a ideia do descanso sexual, né? Agora, eu sou favorável ao rodízio em touros jovens e sou favorável ao rodízio no caso das IATF, da sincronização de cio e dos desmames.
com certeza, acho interessante a gente poder utilizar. E nesses rodízios de touros jovens, em acasalamento, que comentasse lá, né, Walter? Até comentasse que tu era favorável e depois o descanso sexual pela dominância. Qual seria o percentual usado em rodízio? Bom, vamos lá, assim, a gente experimentou 5%, 8%, 10%. Com 10% de touro jovem, eu estou falando de touro 14, 15 meses, tá? O que acontece? No ano seguinte, quando foram utilizados touros examinológicos para fazer a venda desses touros para os remates, né, tinha lá 10, 15% de touros com acidente peniano, lesões penianas adquiridas do processo anterior. Então, trabalhar com 8% com rodízio seria mais ou menos o caminho ideal, 5% a 8% de touros. Né? Estou falando em torno de 14, 15 meses. Um touro com 2 anos, trabalhar com 5% é mais que suficiente. E que eu sempre falei em torno de 3%, 4%, 2,5% de touro adulto, seria 1 para 40, né? Trabalhar com 5% de touro é 1 para 20, né? Meu Deus do céu, é mais que suficiente, né? Touro de 2 anos, né? Então, sempre a relação touro-vaca, touro com 2 anos, deve ser menor, justamente pela tal da inexperiência, pelo desgaste físico que esse touro tem, né? Mas eu trabalho com 1 para 40, 2,5 e muitas vezes eu tive resultados idênticos ao touro adulto. A gente tem que considerar o risco desse touro jovem de desgaste, né? Então, talvez o rodízio seja interessante nessa categoria de touros, né? Nos touros mais jovens, né? Perfeito. Tem uma pergunta do Flávio Gorski aqui, que pergunta assim: na tua opinião, IATF e modo natural se complementam? Há uma tendência de diminuição de touros rebanhos gaúchos? Sim, talvez ele não sei se ele estava no início da live quando eu comentei, né, que nosso tempo de estudante, né, lá na década de 70, né, 3% do rebanho era inseminado no Brasil. E nós, no Rio Grande do Sul, já falávamos em 5% do rebanho bovino de corte inseminado no Brasil. Quando chegou no final dos anos 90, já com o advento principiante da IATF, já naquele momento, lá na década de 90, né, nós, no Rio Grande do Sul, tínhamos 10% de vacas inseminadas, ou seja, 80% das nossas vacas ainda era monta natural. Se passaram-se 25 anos, né, quase 30 anos, né, e hoje nós temos 31% das nossas vacas de corte no Rio Grande do Sul inseminadas. Ou seja, ainda temos aproximadamente 70% de touros da monta natural. Eu acredito, sim, que a IATF está galgando espaço e, com certeza, vai ter um espaço bem maior. E o que eu defendo, e sempre defendi, né, que, claro, o touro nunca vai acabar, porque tem pessoas que são reticentes à IATF, tiveram resultados não desejáveis quando foram utilizar os primeiros, os resultados hoje, o domínio da técnica hoje é muito maior, os resultados são melhores, né? A Recimp diminuiu o uso de touros das propriedades, porque você não tem um custo alto manter o touro de uma propriedade, né? Mas 70% do nosso gado ainda é acasalado na monta natural. A minha preocupação maior é justamente isso, que tem uma reposição de 25%, 20% de necessidade anual, nós precisaremos de 11 mil a 15 mil touros anualmente para ser repostos, e nós oferecemos 4 mil touros nos remates, de touros que têm a chancela de associação de raça, todos que sofreram algum processo de melhoramento. Mas o meu sonho com o produtor e com o técnico, talvez, né, é ver que a massa de produtores rurais que mais necessitaria ingressar na ETF é o pequeno produtor. Ou seja, tirada dele a necessidade de ter touro. Touro, para um sujeito que tem 30 vacas, 20 vacas, é totalmente inoperante, é antieconômico. Então, o meu sonho é ver crescer a IATF em pequenas propriedades, né? E fazer a IATF, fazer a Recimp e não ter touro na propriedade. Mas nós vamos levar muito tempo para que isso aconteça, né? Acho que é uma questão cultural ainda que pesa muito, né? Bom, mais alguma pergunta aí? Eu vi umas coisas. Eu acho que tem uma mais acima, né? Falando em raça definida de vacas, por que não se encontra também do Flávio? Como é que eu não entendi? Por que a dificuldade de um produtor iniciar um rebanho de cria comercial sem intenção de produzir genética, de achar fêmeas de raças definidas, sem ser na situação de algum produtor liquidando o plantel? Bom, você vê que eu falei nos desafios que nós temos para atingir a melhoria genética, né? E
Infelizmente, nós estamos sofrendo, nos últimos 20 anos, de um troço chamado carrapato. E esse carrapato fez a gente, os produtores, de uma forma geral, mudar a direção, mudar o rumo, como eu digo, né? Então, quando diz que tu vê muita vaca europeia em liquidação, né, é justamente os produtores que tiveram dificuldade no combate dos animais, né, e procuraram no sintético, né, procuraram na heterose, né, nos cruzamentos, né, uma melhor resposta, resistência aos ecto e endoparasitas, né, e um melhor desempenho produtivo, né, através do melhoramento genético, porque a heterose, no cruzamento, com certeza aparece a potencialidade dessas características com o heterose, com o cruzamento com os zebuínos, no caso sintéticos, né. Mas ainda tem muito remate que ainda oferece, né? Produtores que tinham lá só Aberdeen, hoje tem Aberdeen, Prangos e Ultra Black, né? Mas tem lá o Aberdeen para ser utilizado. Muita gente que tinha o ERF, só o ERF, hoje tem o ERF e o Brafo para ser vendido, né? Ainda existe, sim, uma gama muito grande de produtores que mantêm ainda as raças europeias como forma de material genético, né? Mas, com certeza, o carrapato leva a culpa dessa mudança radical que nós tivemos em função da dificuldade de combate. Não quer dizer que o sintético vai resolver o problema do carrapato, mas ele é muito mais resistente e apresenta melhores resultados para a gente controlar e combatê-lo. Tá bem, mais alguma mensagem aqui da Lúcia Peixoto, dizendo muito bom poder rever, ouvir e aprender com esse grande mestre, né? A Lúcia Peixoto se manifestando, o Arturo Limias Mendes dizendo que não poderia acompanhar porque estou sem luz. Opa, bateria, te mandou um abraço também, bom. É isso, gente, eu um depoimento aí, posso dizer, uma das abordagens que o Walter fez de tristeza parasitária bovina. Eu já tive, Walter, casos de touros que adquiriram tristeza, né? E que nunca mais tiveram sêmen, né? Foi feito andrológico no ano seguinte, no outro ano, sempre com boa condição corporal, e foi uma questão irreversível. Bem, a questão que nós falamos também, não sei se tem alguém tem uma pergunta, a vibriose, né, e a campilo, né, e outras doenças venéreas, são coisas, né, Walter, nós não damos a devida atenção para isso, né? Dentro do andrológico não se faz exames que seriam complementares de raspagem. Como é que tu vês que poderia ser feito um trabalho nesse sentido? Bom, eu me lembro do meu tempo da universidade, lá no final dos anos 70 e dos anos 80, né? O professor Rietti, vindo do Uruguai, ele trouxe colegas do Uruguai, do Miguel Rubino, né? E da universidade, para fazer treinamento para nós, né? Então, nós pegamos raspadores, pegamos meios de cultura, né, meios de transporte, tudo feito por eles no Uruguai, né? Então, a dificuldade de fazer esses meios e a dificuldade de diagnóstico terminou esbarrando nisso, né? Nós tivemos uma colega que fez treinamento novamente no Uruguai, de novo, a Silvinha, mas também, infelizmente, o número de exames solicitados é muito baixo, né? O Desidério Finamoro, o PVDF, tinha no seu grupo textos que estavam ainda tentando avaliar isso, mas a procura ainda é muito baixa, né? Os levantamentos feitos de campilobacteriose, a vibriose, tricomonose, é 2,8%, 3%, 4%, né? E à medida que a gente usa todos muito velhos, né, todos mais velhos, essa incidência aumenta, né? Então, uma das razões que eu coloquei em função, né, justamente a história que eu ouvi e ouço até hoje, né, usar touro velho e novilhas para aprenderem, né, aprender a pegar doença, né, porque o touro velho, os anos que ele teve no trabalho, né, na monta, né, ele tem uma predisposição muito maior de ter problemas de doenças venéreas do que um touro virgem que nunca cobriu e de uma novilha virgem que nunca foi colocada no serviço, né. Mas, infelizmente, nós temos muito a dever para o Uruguai. O Uruguai está muito mais avançado, né? E os testes que estão fazendo é impressionante o problema reprodutivo que eles encontram, né? Então, nós aqui era casos pontuais, né? Problema de infertilidade, de aborto, de reprodução embrionária, de piometras, né? E se fazia o diagnóstico que era ou tricomona ou campilobacteriose, né? Mas é aquelas coisas pontuais, nada de rotina, né? De avaliação dos patógenos. E o exame andrológico deveria ser a avaliação também dos patógenos, deveria fazer parte dele, né?
Bom, gente, não sei se alguém havia levantado a mão aí, mas não apareceu a pergunta por escrito. Não sei se quer formular a pergunta de forma oral. À vontade. Bom, se nada mais, professor, muito obrigado, né? Agradecemos aí o privilégio de ter lhe escutado, né? Sempre com muito entusiasmo, transmitindo com muita ênfase, muita boa capacidade de transmissão, aquilo que esse meu conhecimento acumulado de muitos anos, né? E experiência, falando de uma forma campeira, né? Que eu sempre admirei e aprendi bastante com amigos, e tantos outros deixando seu nome nas propriedades gaúchas aí, e de Uruguaiana, todo o estado aí, tá bem? Muito obrigado, não sei se alguém mais quer fazer alguma manifestação. Por hoje, então, encerramos, né? E nada mais. Uma boa noite a todos. Não sei se o Walter quer falar alguma coisa. Só agradecer o convite que me foi formulado